Olá, pessoal! Estamos aqui começando mais um Pod Essa, um programa que vai abordar só assuntos voltados para o marketing, propaganda, inovação, negócios, enfim, só assunto interessante para vocês aí desse lado, viu? E hoje eu estou aqui com a minha parceira de bancada, Andressa. Oi, pessoal, tudo bem? Aproveitam, se inscrevam no canal, ativem as notificações e acompanhem esse episódio incrível que vem pela frente. Isso mesmo, porque a gente só traz gente de peso aqui. Mas antes de mais nada, quero falar do nosso carinhoso patrocinador, o Hotel Hort, que fica, né, em Campos de Jordão. Desculpa, até gaguejei, porque a gente é muita emoção de falar, porque realmente é um hotel incrível para vocês conhecerem. Tanto em família, porque tem fazendinha, monitor para deixar a criançada ali, ó, jogado o dia inteiro brincando. Tem para casais, tem até para ir sozinho, viu, gente? Que dá para relaxar, descansar. Assim, não tem o que falar de lá, porque realmente vocês vão acessar aí o site, vocês vão entender do que eu estou falando, tá? Então, tem o cupomzinho aí de desconto para vocês irem lá, se hospedarem e depois contem pra gente como é que foi essa experiência, viu? E hoje nós trouxemos aqui a Mariana Lima, que cuida da parte de gerência de marketing e relacionamento da Tenda Construtora. Obrigada, Mari, por ter vindo aqui. Obrigada a vocês pelo convite, um prazer. Oi, pessoal de casa, espero que vocês gostem desse bate-papo de hoje. Estou super animada para compartilhar um pouquinho com vocês. E a gente também, né? Além, né, da gente querer saber muito a respeito, né, da tenda, né, de como funciona todo o departamento de marketing lá dentro, a gente também quer saber um pouquinho da trajetória, né? Pelo sotaque a gente já vê que ela não é de São Paulo. Então, Mari, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória e de onde você veio com esse sotaquezinho gostoso. Olha, eu acho que eu não preciso falar muito, que todo mundo vai adivinhar, né? Eu adoro o meu sotaque, pretendo não perdê-lo, eu sou mineira. Por favor, porque é muito legal, a gente adora. Eu falo que eu sou aquela mineirinha típica, quieta, mas na hora que preciso mostrar alguma coisa, ir pra cima, eu vou. Então, eu sou mineira, de Belo Horizonte mesmo, morei em BH minha infância, adolescência inteira. Eu estou em São Paulo há 12 anos, vim por transferência pela outra empresa que eu trabalhava. E desde então estou aqui, criei minha família aqui, né? Eu sou casada, tenho... Falo que eu tenho 2 filhas. Uma pet, que é a Amy Winehouse. E é de verdade mesmo? Você colocou o nome dela por conta disso? Foi. Meu Olha, marido não queria um cachorro. Foram anos negociando. E aí, para eu conseguir convencê-lo, eu falei, você pode dar o nome. E ele é roqueiro, ele decidiu o nome. Eu falei, não tem problema. E aí, a gente pegou uma cachorrinha, falei assim, poxa, se eu consigo cuidar de uma cachorra, eu acho que eu posso testar ter um filho. E tenho a Sofia, tem 2 anos e meio, o amor da minha vida, assim, a gente até vai falar um pouco disso ao longo do episódio, porque eu acho que a maternidade, ela transforma também a mulher como profissional. Sim. E é isso, vim pra cá, fiz minha família aqui, minha carreira profissional começou a evoluir muito vindo para São Paulo, né? As oportunidades foram acontecendo. Toda a minha família ainda está em Belo Horizonte. Então você vive na ponte aérea, então. Exato. Mas é bom que é próximo, então é uma viagem tranquila. Mas já tenho o meu pezinho aqui em São Paulo e amo de paixão essa cidade, esse estado. Sim, mas você começou... Me fala um pouquinho, assim, da sua trajetória. Você se formou, né, claro, no que você gostaria ou não? Menina, essa é uma boa história. Eu venho de uma família muito humilde. Tá. Sempre estudei em escola pública, sempre faltava dinheiro ali no meio do caminho. E se fosse para pagar uma faculdade, eu não teria condições. Certo. Mas eu sempre fui muito estudiosa, então... O Enem já era da minha época. Eu participei do 2º Enem. Olha que loucura, gente. Você já fala Eu da já tô época, mas ela tem uma cara, né, de 12 anos de idade. Você é da minha época. Eu falo, gente do céu, mas acho que ela dormiu no formol. Porque Olha, assim... eu tô entregando a minha idade. Sim. Então, eu tirei uma nota muito boa no Enem. Fui, me inscrevi no ProUni e consegui uma bolsa integral para fazer uma faculdade. Naquela época, eu queria publicidade e propaganda. Porque o marido da minha irmã trabalhava com isso, eu achava o máximo, mas a minha nota não dava. E aí fui conversar com ele, por que você não faz marketing? Eu nem sabia o que era marketing. Eu falei, tá bom, você tá falando para eu fazer marketing, eu vou fazer marketing. E fui fazer marketing, me apaixonei. Eu vi que, eu acho que eu até seria mais feliz mesmo fazendo marketing do que publicidade. E fiz isso em Belo Horizonte. Eu
tive, assim, muita sorte de começar a trabalhar na área cedo. Eu trabalho desde os 16 anos. Então, quando eu comecei a faculdade, eu já trabalhava num call center como atendente de telemarketing. Sim. Bati lá no RH e falei, então, comecei a faculdade, estou fazendo marketing. Eu sei que vocês têm uma área de marketing. Quando tiver uma oportunidade, lembrem de mim. Dito e feito. Marqueteira Total, já nasci. Nacional! Exato, nasci já no marketing. 6 meses depois, a gerente de RH me ligou, então, surgiu uma oportunidade. Falei, é minha. Então, migrei de área muito cedo e quando eu pisei na área de marketing, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Fiquei mais um tempo nessa empresa. E aí eu já estava para formar e falei, gente, o marketing é mais do que isso. Ela era uma empresa B2B, então, assim, eu não sabia ainda o que era o marketing para vender no varejo, para ajudar a potencializar vendas, a branding, mídias sociais. Isso eu ainda não tinha visto na prática. Então, eu fiz essa transição de carreira, pedi demissão, fui trabalhar numa agência de publicidade. Uau! Como aí- foi essa experiência? Foi enlouquecedora. Eu imagino. Gente, todo mundo que trabalha em agência fala Olha a os mesma bastidores coisa, aí, é, gente. Exato. Não me matem, profissionais de publicidade. Eu amo vocês, mas é enlouquecedor e vocês sabem disso. Sim. Mas foi uma experiência muito rica. Eu atendia uma construtora nessa agência e essa construtora me contratou. Olha, que legal. Acontece muito isso. A gente já Acontece viu esse muito desenho, isso. porque provavelmente você era atendimento. e Eu a era gente- atendimento. Exato. Normalmente quem é atendimento e faz um bom atendimento, claro que a marca acaba puxando e é muito legal. E aí você provavelmente não voltou mais pra agência, né? Não voltei, mas vou chegar ali. Tá bom. Fui para essa construtora foi vendida para uma construtora de São Paulo, me transferiram para São Paulo, vim em 2017 para São Paulo. Depois, essa mesma construtora me transferiu para Campinas. Fui para Campinas. Mentira, eu me mudei em 2013. Aí, fui para Campinas, voltei, enfim, né? Maior nômade por essa construtora. Foi ótimo, porque eu ganhei muita bagagem trabalhando com pessoas diferentes, em cidades diferentes. Quando eu voltei para São Paulo, eu mudei para outra construtora, que é a Tenda. E na Tenda, na área de marketing. Então, fazendo ali o que eu já fazia há muito tempo. Quando foi em 2019, me convidaram para montar uma in-house na Tenda. Uau, que e desafio. né? Muito desafiador, porque eu nunca tinha feito isso na vida. E lá em 2019 era ainda muito novo isso. De criar in-houses. Só empresas muito grandes, bem estruturadas, que tinham esse tipo de abordagem. E desculpa te perguntar, mas teve um motivo maior para isso? Para vocês decidirem, né, montar uma in-house? Como foi isso? Teve 2 motivos principais. O primeiro foi financeiro, né? E assim, as empresas são movidas a isso, né? Exato. Estratégia, tira daqui, tira de lá. Então, a gente tinha acabado de trocar de diretoria. Nosso diretor tinha vindo de Amazon, de Natura, de empresas que eram muito fortes em branding. E ele chegou na Tenda sem verba nenhuma para isso. Então, ele falou, eu preciso tirar verba de algum lugar. Avaliou o contrato da agência e falou, eu tenho essa oportunidade. Então, o primeiro grande objetivo foi para economizar custo, mas não para ir para o caixa da empresa, mas para viabilizar essa frente de marketing institucional que até então não existia na companhia. E no outro foi exatamente por isso, porque a gente estava numa migração de uma empresa que era 100% marketing de performance para ser uma empresa que começaria a fazer marketing de conteúdo, reposicionamento de marca, e até então o parceiro que nós tínhamos era muito focado em performance. Então acabou unindo o útil ao agradável e a gente estruturou essa in-house em 2019. E segue até hoje? Segue até hoje. Não estou mais à frente dessa área, então fiquei em 2000, né? A gente abriu a in-house em 2019. Essa minha passagem por agência de publicidade foi fundamental, Exato. porque eu já tinha vivido, né, do outro lado, então eu já sabia um pouco dos bastidores e o cuidado que eu deveria ter ao implementar isso dentro da Tenda.
Foi muito bacana, assim, ao longo desse período a gente fez um rebrand da marca Tenda, nós estruturamos a nossa estratégia de marketing de relacionamento, a gente criou uma marca nova que é a marca Aleia, que hoje é uma startup dentro do grupo da construtora Tenda. Então, assim, fizemos muitas coisas legais. Chegou um belo dia, em 2021, eu viro pro meu diretor e falo, estou grávida. E ele, assim, me apoiou horrores. Ai, que bom! Muito. Ele era uma pessoa, assim, extremamente humana, que máximo e tal. Porque é tão difícil, né? Nossa, para mulher, esse mercado não fala, normalmente as empresas ou até a agência, enfim, começa a azedar tudo, né? Fala, meu Deus, e agora? Como é que vai fazer? E ter esse tipo de apoio é fundamental, né? É fundamental, e eu falo que eu sou muito privilegiada, porque, em geral, o mercado imobiliário vem de uma história muito machista, de ser um mercado muito tradicional. E na Tenda, as mulheres elas são muito valorizadas e muito bem recebidas quando voltam da licença maternidade. Que bom. Então, assim, eu não tenho o que falar sobre isso. Inclusive, assim, recentemente não, acho que deve ter uns 2 anos, nós contratamos uma gerente grávida. Ela estava grávida. Gente, eu nunca vi isso na Isso história. isso é novidade, não, vamos pessoal. tentar replicar isso, por favor, gente. Porque, assim, realmente, né? Eu acho que tem muitas mulheres que têm medo, né? De engravidar, de comunicar. Teve até um dia que eu estava no salão fazendo a unha e tinha uma menina super nova, 25 anos, ela estava super feliz que tinha ficado grávida. Ela comentou lá, eu não sei como falar pro meu chefe, porque eu acabei de entrar, como que eu vou falar? E não sei o quê. Olha como a situação, né, nos bastidores, que nenhum homem sabe o que é isso. Exato. A gente fica com medo, né? Acaba tendo uma tensão muito grande, uma preocupação, né? Porque aí tem a geração de um novo ser, e aí como que vai ser o meu dia a dia no trabalho, como que eu vou conseguir avançar? Será que vão me dar esse espaço ou vão me cortar no primeiro momento possível, né? Então, é desafiador e isso surpreende de vocês contratarem uma pessoa, né, gestante. Eu acho isso Nossa, fantástico. eu achei incrível e é muito bom, assim, desculpa a gente até dar uma enaltecida nisso. Mas vale a pena, porque é eu um acho que tema vale a relevante. pena, porque assim, é muito difícil alguém contratar uma gestante. Gente, eu nunca ouvi isso na história. Para um cargo gerencial. Então, a Tenda realmente, ela nesse ponto, ela está bem avançada. A nossa diretora de gente e gestão, que também vem de empresas que são muito centradas em pessoas, ela trouxe essa mentalidade ali para dentro. Então, quando eu avisei para o meu diretor que eu estava gestante, no meu próximo ano, ele falou, Mari, você já está há 2 anos na área, você me implementou a área do zero, todo mundo já reconhece muito o seu trabalho, que tal fazer um job rotation quando você voltar de licença? Uau. Deu aquele friozinho na barriga, né? Para quem é mãe, sabe como é delicado esse momento da gestação, porque tudo, né, faz a gente ficar com os nervos à flor da pele. É hormônio, gente. Hormônio a gente não manda. A gente pode falar assim, eu vou ficar calminha. Não fica, não tem como. Eu falei, claro, mas fui embora com e aquela fiquei tensão. Aquilo, meu Deus, para onde eu vou? No mês seguinte, ele falou, então, que tal assumir a área de marketing de relacionamento? E essa área vinha passando por uma transformação muito grande. Até 2020, a empresa era pouco cuidadosa com a relação com seus clientes. E, de novo, a gente vem de um mercado que tem essa peculiaridade. Em 2020, a empresa ela revisitou os pilares da sua cultura e o pilar cliente se tornou o principal pilar da cultura da Tenda. Então, desde 2020... começamos a fazer todo um trabalho de cultura, né? De estabelecer essa centralidade dentro da empresa e esse convite que ele me fez foi em meados de 2021. Então, já tinha ali 1 ano e meio que essa jornada havia começado. Então, era uma área que estava ganhando muita relevância. Eu adorei o convite. Porque foi um desafio, Um desafio, uma área maior, uma área que estava muito em ascensão. Sim. E, ao mesmo tempo, fiquei desesperada. Frio porque eu na nunca barriga tinha total. feito isso na minha vida. E fui falar com ele, mas você acha que eu dou conta? Eu nunca fiz isso. Aí, olha que... Gente, um beijo pro meu ex-diretor, Luiz. Ai, Luiz, um beijo pra Beijo, você também, Luiz! Ele virou pra mim e falou, você já tinha implementado uma in-house? Eu, não. Ele, você já tinha feito um rebrand? Eu, não. Você já tinha feito uma estratégia de marketing de conteúdo? Eu, não. E você não deu conta? Eu falei, dei. Aí, depois dessa conversa, eu fiquei mais tranquila. Finalizei o meu trabalho
na área antiga até sair de licença, que foi em fevereiro de 2022, entrei de licença. Então, enquanto eu estava ali amamentando, eu estava lendo sobre centralidade no cliente, assistindo lives, escutando podcasts. Então, Vendo assim, galinha pintadinha, tô brincando. ainda não era a época da galinha pintadinha. Que ela estava muito pequenininha. Então, assim, o tempo que eu tinha, eu estava estudando sobre o tema, porque eu realmente não entendia nada. Voltei de licença e assumi essa nova área. Então, assim, em resumo, foi assim que eu vim parar na Tenda e assumi esse desafio na área de marketing de relacionamento. Que legal! Mas e aí, nesse desafio, assim, se você puder contar um pouquinho, né, dessa área, o que faz dentro dessa área? Eu acho que é importante, já que agora você está dominando o assunto. Conta um pouquinho pra gente como funciona no dia a dia isso. Tá bom. Hoje, a nossa área, ela está distribuída em 8 coordenações, então é um time grande, são aproximadamente 74 pessoas. No marketing? De relacionamento. Uau. No marketing inteiro, nós somos umas 200 pessoas, mas como eu migrei, uma outra pessoa ficou no meu lugar, no time de marketing, e eu assumi essa área de marketing de relacionamento. São 70 pessoas, Sim, meu sim. Deus. É um time muito grande, Muito porque é uma grande. empresa muito grande, né? Exato, Hoje a Tenda é Tenda gigante. é uma das principais construtoras do segmento econômico, que é do Minha Casa Minha Vida. Nós estamos presentes em 9 regiões diferentes. No ano passado, a gente completou a marca da entrega de 150 mil chaves. Uau. Então, 150 mil famílias saíram de uma moradia de aluguel, de uma comunidade e conseguiram realizar o sonho da casa própria com a Tenda. Então, até fazendo um parênteses, esse propósito da companhia é algo muito forte. O nosso propósito é oferecer moradia digna para quem até então não tinha essa possibilidade. Como o nosso posicionamento de marca é ser a low cost provider, então a mais acessível ali dentre as construtoras, a gente pega uma parcela da população que já tentou comprar em outras construtoras ou até mesmo tentou comprar um imóvel usado e não conseguiu. Então a gente tem um propósito muito forte. Mas enfim, né, fazendo esse paralelo, Sim. a nossa área, ela tem como principal objetivo cuidar do cliente. E quando a gente fala cuidar do cliente, é num aspecto mais amplo, de entender quais são as suas principais dores, movimentar a companhia para que a gente consiga evoluir naquelas dores e resolver aquele problema. Então, a gente tem uma parte de engajamento de colaboradores muito grande. Uma das coordenações é a coordenação de experiência do cliente, que cuida do mapeamento da jornada, da estruturação do programa de voz do cliente, dos rituais de governança, para que a companhia inteira saiba o seu papel na satisfação do cliente. Qual que era o cenário? Antes, as pessoas achavam que problema do cliente era problema da área de relacionamento. Os colaboradores em geral, e eu me incluo nisso, porque eu nem sempre fui de relacionamento, não se sentiam responsáveis por aquilo que acontecia com o cliente. Então, esse é o nosso grande desafio, de mostrar para todos os colaboradores que o que eles fazem no dia a dia, mesmo que eles não tenham contato com o cliente, vai interferir na satisfação. A gente também tem uma outra esfera desse trabalho, que é, de fato, fazer o atendimento ao cliente. Então, a central de relacionamento com o cliente faz parte da minha gestão. Então, se o cliente entrar em contato conosco por telefone, por WhatsApp, reclame aqui, mídias sociais, tudo vem para esse time fazer as tratativas e conseguir direcionar da melhor forma possível. E eu tenho uma área de comunicação, então eu não deixei também o marketing, ao contrário. Porque dentro da jornada de compra de um imóvel, tem uma característica interessante, que a compra de um imóvel, sem dúvidas, é uma das compras mais complexas que qualquer um de nós pode fazer. Eu imagino, porque além de você estar lidando com sonhos, né, expectativa ali do outro lado, você tem que entender também, né, muitas frentes para poder entregar tudo isso ali, né? Então você está fora também a questão financeira, né, que são pessoas que não querem perder a oportunidade já que adquiriram aquele imóvel e tudo mais. Então é uma área muito sensível, né? Muito. E a gente está falando de uma jornada longa. Exato. Do momento que esse cliente compra, que é na planta, até ele receber o imóvel, a gente está falando de aproximadamente 2 anos.
só depois de 2 anos que de fato ele vai adquirir o que ele comprou. Então, só depois desse período que ele vai sentir o que é morar na casa nova. Ao longo desse período da jornada, a gente tem uma responsabilidade como companhia de educação, né? Eu falo que um dos pilares nosso de centralidade no cliente é educar esse cliente para que ele saiba o que ele está comprando. A gente está falando de uma compra complexa, juros compostos, e aí a gente está dizendo que a parcela dele, que é X, ao longo do tempo vai aumentar, que ele vai pagar um juros de obra, que ele vai financiar com o banco. Então, a gente tem essa área de comunicação dentro dessa minha estrutura para isso, para conseguir produzir conteúdos que façam sentido na jornada de compra. Além de acalmar o coraçãozinho desse Exato, comprador, né? Porque exato. tem tudo isso contratual, burocrático que é feito e sim, precisa ser educado, mas também a ansiedade do comprador que adquiriu um bem na planta e que não viu ainda, não entrou, não experimentou. Nossa, vocês têm que ser muito cuidadosos, né, ao comunicar e ao tratar esse cliente, né? Com certeza. A gente tem histórico, nós temos um aplicativo e nesse aplicativo todo mês a gente atualiza as fotos da obra. E aí nós fomos analisar como que estava sendo essa funcionalidade. E aí a gente percebeu que tinha alguns clientes que entravam nessa funcionalidade 30 vezes ao mês. O que significa? Todos os dias. Meu Deus, todos os dias entrando e acompanhando. Que interessante. Mas a gente só atualiza a foto uma vez por mês. E ele sabe disso. Mas eu acho que, de novo, é tão aspiracional que é meio que assim, a pessoa antes de dormir, ai, deixa eu ver minha obra. Ver, rever, é falar, nossa, ali eu vou colocar determinada coisinha, ali eu vou colocar... interessante, não? E é um dado Muito super interessante. importante. E aí, nesse time de comunicação, a gente tem esse objetivo de fazer com que o cliente fique menos ansioso, que ele se prepare para a próxima etapa da jornada. É uma área extremamente relevante e, embarcado a isso, a gente tem uma área de inteligência de clientes que faz todas essas análises, que nos embasa de forma numérica onde a gente tem que focar. E acho que a Tenda não é diferente de outras empresas, que cada vez mais você só consegue aprovar projetos com embasamento. Sim, então, a primeira área que a gente estruturou nessa virada de chave de sermos uma empresa centrada no cliente foi a área de inteligência de clientes. Então, a gente pegou o NPS como meta corporativa, todo mundo da empresa é bonificado, né? Faz parte da PLR desses colaboradores, essa métrica. Esse time tem um objetivo muito grande de pegar a meta NPS e entender quais são os KPIs, né, as métricas operacionais que se correlacionam ao NPS para deixar mais claro para o colaborador que aquela métrica que é do dia a dia dele vai interferir no NPS. Sim. Então, assim, foi todo um trabalho de construção mesmo. E, assim, tem dado muito certo. A gente tem visto a evolução nos números, né? A evolução do NPS. E acho que até mais do que o número, a gente tem sentido o engajamento maior dos colaboradores nesse tema de clientes. E, por fim, a gente tem também as regionais. Como eu disse, a Tenda está presente em 9 regiões. Então, eu tenho, ao menos, um colaborador em cada regional. Porque o nosso cliente, ele precisa de atendimento físico. Sim. Eu estava recentemente participando de um painel falando sobre as tendências em CX. E a gente vem falando muito de inteligência artificial. Sim. Eu super acredito que nem é mais o futuro, já é o presente. Já é o presente. Mas é o presente para ajudar nas funções de um humano, não é para tirar a função de um humano. Não, é para potencializar, né? Ele acaba potencializando e dando muito mais insights, muito mais potencial de decisão, tomada de decisão, alguma coisa assim, né? Então, ele é complementar, né? É isso, exato. Veio para ajudar. Então, a gente nunca vai deixar de ter isso como o nosso princípio de estar muito próximo do nosso cliente. Então, a gente tem esse time das regionais, eles são responsáveis pela entrega das chaves, por acompanhar esses primeiros meses de pós-ocupação no empreendimento. A gente sabe que é um momento difícil, nós fizemos uma pesquisa recente e grande parte dos nossos clientes nunca morou em condomínio. Então, eles não estão acostumados com regramento, não estão acostumados com o síndico falar, olha, deu 10 horas da noite, não pode ter mais som alto, você não pode estender uma roupa na sua janela. Então, a
gente também se preocupa em apoiar os condomínios nesse pós-ocupação para que eles saibam e consigam viver bem em condomínio. Então, hoje a gente tem várias frentes de trabalho, mas eu tentei sintetizar aí da melhor forma. E aí, uma dúvida, vocês também acabam ajudando nessa questão financeira, que eu acho que também é uma dificuldade de, por exemplo, como você falou que as parcelas vão aumentando, deixando tudo bem claro. É claro que a gente lida com uma classe que às vezes não teve tanto estudo para entender o que ele tem que projetar, o que ele tem que se planejar, né, o futuro. Como que vocês também acabam fazendo essa parte financeira desses clientes? Esse é o grande diferencial da Tenda. Ela é a construtora mais acessível. E quando a gente fala de ser acessível, é no plano de pagamento. Sim. A gente percebe que essa parcela da população não tem poupança, não tem dinheiro guardado. E hoje em dia os bancos financiam no máximo 80% do valor de um imóvel. Então vamos supor, o empreendimento é 200 mil. O cliente não vai conseguir financiar os 200 mil. Em tese, ele tem que ter 40 mil para dar de entrada. Nosso cliente não tem 40 mil para dar de entrada. É aí que vem o diferencial da Tenda, porque ela facilita o pagamento dessa entrada. Ah, vocês fazem uma entrada facilitada para que ele consiga pagar parcelado. Em 72 vezes. E depois vai pagar o financiamento também, que aí tem a sua quantidade de anos. Né? Exato. E isso ajuda bastante para que mais famílias consigam comprar o imóvel. E a gente também tem aí nesse pilar de educação, nós temos um blog que chama Eu Dou Conta. Tá. E é um blog que ele nem tem o nome da Tenda. Se alguém entrar agora e não souber que eu sou da Tenda, nem vai saber de qual é a marca, porque o nosso objetivo era, de fato, instruir. Nesse blog, a gente tem várias dicas de educação financeira, de planejamento pessoal, de como conseguir uma renda extra, porque a gente percebe que esse cliente, nesses 2 anos que ele espera pelo apartamento, então ele está pagando a parcela da Tenda, ele paga a parcela de juros de obra, que é do financiamento bancário, ele continua pagando o aluguel dele. Exato. Então, a gente também tem essa preocupação de fazer com que seja uma compra saudável, que ele não se endivide no meio do caminho, para que ele não fique frustrado, achando que, poxa, eu tinha um sonho da casa própria e isso acabou se tornando um pesadelo. É fácil fazer tudo isso? Não, na teoria é tudo muito lindo, mas a gente sabe que a inadimplência do Brasil é algo que está muito forte, a Tenda não está isenta a isso, mas nós, como área de marketing, aí, não só de marketing de relacionamento, mas marketing em si, a gente tem muito essa preocupação de tentar apoiar os nossos clientes e futuros clientes em estarem prontos financeiramente para essa aquisição da casa própria. Legal. Você falou que vocês têm uma frente que é voltada para a inteligência de mercado, onde vocês avaliam essas questões. O mercado de construção, ele é bem competitivo e acirrado entre as construtoras. Quais são os elementos que vocês consideram interessantes e estratégicos, né, para se diferenciar e se destacar nesse mercado, além desses pontos que você falou sobre essa facilidade de pagamento, o acolhimento com o cliente? Tem algum ponto específico que vocês falam, não, nisso a gente se destaca dos demais? Tá. Eu acho que tem uma característica na Tenda, até pelo nosso modelo de negócio, que a gente só entra numa região se a gente consegue produzir uma quantidade mínima de apartamentos por ano. Certo. E por que eu falo que é uma peculiaridade da Tenda? Porque a gente tem um processo de produção fabril, diferente de outras construtoras que vão lá, compram um terreno, constrói e daqui a pouco já vão para outra cidade. No nosso modelo, só justifica ficar numa reunião se eu tenho uma escala mínima. Sim. Ao ter essa escala mínima, eu acabo conseguindo oferecer um leque de produtos para esse cliente. Tá. Então, se a renda do cliente não deu no empreendimento A, geralmente eu tenho um outro produto um pouco mais acessível. E olha que entre os concorrentes eu já sou a mais acessível. Tá. Mas mesmo assim, eu tento ter dentro dessa mesma região mais de um produto para oferecer para esse cliente para tentar encaixá-lo. Então, acho que esse é um diferencial interessante. É bem bacana. E um outro ponto que a gente também acaba se diferenciando da concorrência é que nós temos um time muito
próximo do cliente no momento da compra. Hoje, boa parte das vendas são feitas por imobiliárias terceiras, Sim. mas nós temos um time próprio que conversa com 100% dos clientes antes de fechar essa negociação. Isso não é normal no mercado imobiliário. Geralmente, a imobiliária vende e a construtora só entra no circuito depois que a venda foi efetivada. A gente não, a gente entra em contato com o cliente, orienta, para esclarecer se todas as dúvidas estão sanadas, se tem alguma questão importante que não foi falada, essa pessoa, ela orienta. Então, esse ponto adicional de contato também acaba se tornando um diferencial, porque isso é bem visto no mercado e isso também consegue ser bem visto pelos clientes. Inclusive, hoje, praticamente 30% das nossas vendas vem de indicação, porque o cliente reconhece que ele tem aí todo um aparato da tenda ao longo desse período importante que é a compra do imóvel. Maravilha. Que legal. Muito bom. E a força de venda hoje de vocês ainda é esses feirões que acontecem? Porque, nossa, eu já presenciei alguns, quando a gente vê, assim, é realmente um grande negócio, uma grande oportunidade. Ainda isso é recorrente? Ainda é a força de venda de vocês? Depois da pandemia, não. É isso que eu fiquei curiosa. Porque eu lembro que eu ouvi mais falar da tenda um pouco antes, porque a gente já acabou conversando com algumas pessoas do marketing e tinha essa importância, né, dos feirões e tudo. Eu falei, pós-pandemia, eu quero entender se isso continua. Como que ficou isso? Até a pandemia, é como você disse, a gente era muito forte, tanto nos feirões próprios, quanto no feirão da Caixa, Isso. que era algo muito consistente no mercado imobiliário. Quando veio a pandemia, parou tudo. Mas nós já tínhamos um projeto de digitalização que estava muito, assim, adiantado. Eu me lembro bem, em fevereiro de 2020, o projeto estava pronto. Como eu estava na área, né, eu estava muito à frente disso, da gente ia ter a nossa loja virtual para que o cliente conseguisse fazer tudo sem sair de casa. Março veio a pandemia, a gente só fez o Go Live mais rápido. Geralmente a gente vai testando, começa numa regional, na outra. Poxa, já que não dá para testar, vamos virar tudo. Então, desde então, a gente migrou muito para o digital. Ainda temos lojas próprias, ainda fazemos feirões, mas isso perdeu um pouco a relevância porque o digital ganhou muita força. Os clientes chegam pelo meio digital. Hoje a gente tem times internos de venda digital que conversa ali com o cliente por WhatsApp, por telefone, que faz todo esse processo. A gente tem várias ferramentas digitais que ajudam o cliente a tangibilizar o que é esse imóvel. Então, tour virtual, tour de apartamento decorado, olha que engraçado, isso também eu acho que é um ponto legal, principalmente para quem é de marketing. Tem uma tendência nesse nosso mercado que as pessoas compram um imóvel e fazem um perfil no Instagram. AP32, meu AP54. E essas geralmente mulheres, elas começam a postar referências de decoração e quando elas mudam, elas usam esse perfil do Instagram para ser um diário de reforma. E a gente faz esse monitoramento. Que legal. Então, quando tem um apartamento legal, a gente convida essa cliente para a gente fazer um tour virtual. E isso é material de trabalho para que o time de vendas consiga tangibilizar para um cliente que ainda não comprou como a casa dele pode ficar. Então, a gente foi evoluindo muito no digital para depender menos desses feirões presenciais. E isso é saber também escutar o seu cliente, né? No final das contas, não é só uma comunicação em um único canal. Você está observando toda a jornada desse cliente, aonde ele está presente, o que ele está fazendo e a forma como ele está propagando sobre o seu imóvel. E você utilizar isso na comunicação traz mais proximidade, né, do cliente com vocês. Isso é muito legal, muito, muito bom mesmo. Pra gente isso é muito forte. Na nossa estratégia de conteúdo, a gente tem uma editoria que se chama Aqui é Meu Lugar. Essa editoria, ela tem como finalidade dar protagonismo para os clientes. Então, nós gravamos frequentemente vídeos com clientes reais. E esses clientes vão contar da história, vão contar como foi o processo de compra, o processo de reforma. Eu me lembro bem que logo no início desse projeto, sei lá em 2020 ou 2021,
nós fomos, acho que foi 2020, nós fomos na casa de uma cliente aqui em São Paulo, ela chama Luzimara. E nós fomos gravar na casa dela, no apartamento dela. E aí tem um trecho de um vídeo que ela fala: quando eu comprei, as pessoas falaram que 40 metros era muito pequeno. Mas durante 7 anos da minha vida, eu morei em 3 cômodos. Então, para mim, morar Nossa, hoje em isso 40 metros é um palácio. Uhum. Isso é muito forte. Gente, eu acho que eu ia Com chorar na certeza. hora. Porque Eu chorei na hora. eu ia ficar emocionada. Nossa, e isso é incrível, né? Porque é fato. Às vezes a gente acha que 40 metros, não, é um lugar. Não, tem gente que mora em 2 cômodos, um cômodo, dividindo com todo mundo ali. É o que as pessoas têm que entender, que assim, o que é pequeno pra você não é pequeno pro outro. O que é caro pra você não é caro pro outro. Exato. E assim vai. A importância que 40 metros quadrados é para uma pessoa, que pode ser um palácio, que pode ser uma mansão, não é um momento do outro. E tá tudo bem, tem que ser valorizado da mesma forma. É uma Exato. conquista dela, né? Isso, é uma conquista. Exato. Então, essa editoria, pra gente, ela tem muita importância, porque é onde a gente dá protagonismo para quem realmente tem que ter. E isso serve de força para aquela pessoa que ainda não teve coragem de procurar, aquela pessoa que acha que não consegue. É muito natural a gente escutar dos nossos clientes: eu achei que eu nunca sairia do aluguel. Eles falam: eu achei que não era possível. Uma outra gravação que nós fizemos, a cliente fala: quando o vendedor me ligou falando que meu crédito foi aprovado, eu não acreditei, eu achei que era pegadinha. Uau. Ai, sim. Deve ter cada história, Nossa, cada caso, gente, não, deve ser assim. incrível, porque isso acaba virando muito conteúdo e exemplo, né, para outras pessoas que têm essa mentalidade de não se sentir capaz de ter a casa própria. Então, nossa, eu ia adorar trabalhar com isso, porque você lida com sonhos, né? O tempo com todo. O tempo inteiro, né? E a sua área é muito rica nisso, né? Eu falo que eu sou privilegiada, porque Exato. além de trabalhar com algo que eu gosto muito, eu trabalho numa empresa que tem um propósito que faz muito sentido para mim. E é o que eu comentei, eu venho de uma família muito humilde. Eu venho de uma família que é a realidade da tenda. A minha mãe, infelizmente, mora de aluguel até hoje. Até eu ficar totalmente independente, eu morava com ela, de aluguel. Então, realmente, a gente consegue transformar vidas com a aquisição da casa própria. É uma conquista, e mais do que isso, é uma alavanca para essas famílias conseguirem pensar nos próximos passos, elas conseguirem sonhar com outras conquistas. Então, de fato, eu acredito muito no que a gente faz, e isso faz todo sentido. Principalmente hoje em dia, que essa nova geração trabalha por propósito. Sim. A gente vem de uma geração que é um pouco diferente. A gente nem podia se dar ao luxo, né, de trabalhar pelo propósito. E eu consigo ter isso. E as pessoas que trabalham na tenda, eu acho que se tem por trás esse propósito de vida, elas estão num lugar que isso de fato acontece. Que legal. Muito e bom. vocês também têm esse impacto para os jovens também, para adquirir seu primeiro imóvel? Vocês têm uma curiosidade, né? Um dado que fala, poxa, o pessoal mais jovem está querendo sair do aluguel, né, muito mais do que as pessoas que já têm uma certa idade e que ainda vivem no aluguel. Existe esse jovem Ou também? ao contrário, né? De que não tem interesse em Que não tem aquisição. interesse, isso, porque ainda tem, né, pessoas que falam que não é o ideal você ter o seu imóvel, investe esse dinheiro. É o que mais tem na é internet o que mais hoje. tem na internet falando isso. E essa turma de jovens estão na internet. Então, como que vocês acabam vendo isso? Acho que é interessante você compartilhar com a gente. Ótima pergunta, porque nós fizemos, lá em 2019, o nosso primeiro mapeamento de persona. E todo mundo já falava disso, né? Poxa, como que as construtoras vão se reinventar para fazer com que o jovem acredite que vale a pena comprar um imóvel? Porque o cara não quer comprar carro, não quer comprar apartamento. E nós, desde então, a gente vai atualizando essa nossa persona. E o que nós temos percebido? Que ao passar dos anos, o percentual de venda para jovens aumenta. Uau! E aí a gente foi entender mais profundamente, porque está muito em desacordo Exato. com tudo que a Sim, gente vê. Exato. E aí tem 2 características interessantes. O primeiro,
esse jovem que está comprando, ele se vê numa situação que os pais não tiveram. Então, é diferente do que a gente escuta, comprar imóvel não é investimento. Ele não está comprando para investimento. Ele está comprando por uma questão de segurança. Porque ele viveu a vida toda ou morando de aluguel, ou morando numa comunidade, ou morando de favor, e ele fala, eu quero ter uma vida melhor do que a dos meus pais. Sim. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que hoje em dia tá muito normal a pessoa não casar. A pessoa querer sua independência e ela buscar essa independência independente de ter um casamento oficial. Porque antes era assim, você namorava anos, guardava dinheiro, só quando tinha dinheiro para comprar um apartamento que de fato você casava e tudo mais. Sim. Essa parcela da população não. Começaram a namorar, poxa, eu tô trabalhando, tenho um dinheirinho, você também, vamos comprar juntos? Sim. Então, a gente percebeu que esses dois comportamentos, eles influenciaram a ponto de mudar essa curva. Então, hoje, grande parte, acho que está 60-40, 60% de quem compra com a gente são pessoas mais jovens, que ainda não têm filhos, que não estão casadas. E foi para a gente uma grata surpresa, mas ao mesmo tempo uma mudança de paradigma, porque em marketing a gente precisou mais uma vez revisitar a estratégia. Exato. Se eu estou falando com pessoas mais jovens, eu preciso estar no mundo dessas pessoas, eu preciso me comunicar adequadamente. E aí, recentemente, o time de marketing criou dentro do nosso escritório um estúdio para começar a gravar vídeos mais caseiros. A gente posta muito no TikTok. A gente começou a fazer cocriação com influenciadores que conversam com esse público. Então, a gente tem criado iniciativas para a gente se aproximar desse público jovem, sabendo que essa é uma realidade. É lógico que a gente não deixa de considerar na nossa estratégia as famílias. Inclusive, a gente tem um projeto muito legal que chama Pequenos Decoradores. É um concurso cultural só para cliente tenda que tem filho, agora eu não me recordo a idade, e é um concurso que a criança tem que desenhar o quarto dos sonhos. Eles mandam esses desenhos pra gente, passa por uma votação popular. Então, assim, tem família que faz grupo de WhatsApp pedindo voto. É muito bacana. Todo mundo se engaja. Exato, tem um engajamento ótimo. E no final, passa ali os finalistas por um grupo da tenda que vai avaliar. E o desenho mais bem votado, ele ganha esse quarto. Uau! Gente, que genial! Que genial! Incrível. Gente, eu tô apaixonada pela tenda, assim, já me conquistou. Eu vou adquirir um imóvel só pra falar que eu sou tenda, porque, gente, é incrível, assim. Não, e é muito legal você compartilhar tudo isso, porque, assim, além de um trabalho magnífico, você está lidando com sonhos e vocês acabam vendo possibilidades de amplificar isso. Isso que eu acho muito legal. Vocês não param só até aqui, vocês querem mais. O que a gente pode fazer de melhor para esses clientes ou para essas pessoas que estão ali? E é por isso que todo mundo se engaja, por isso que vocês têm excelentes resultados e estão tão bem posicionados aí no mercado. Não é à toa, né? E a importância da sua área, né? Essa migração que você fez do marketing, que não saiu do marketing, porque, na verdade, CX, ele é complementar e anda lado a lado com o marketing. São irmãos. Exatamente. Um não funciona sem o outro nesse sentido, porque, querendo ou não, na ponta da pirâmide é o cliente quem manda. Então, é incrível saber a grandiosidade da sua equipe, como vocês estruturaram isso e como vocês atendem com excelência o público final. E você disse muito bem essa história de serem áreas complementares, porque, por exemplo, esse projeto do Pequenos Decoradores é da área de marketing, não é da minha área. Sim. Mas impacta o Total. cliente. Então, a gente sempre tem que estar muito unido para potencializar as forças e para que, no final das contas, gente, tudo é estratégia de marca. Exato. Sim, tudo. E aí, até um ponto interessante que foi a painel desse evento que eu participei, como que o CX ajuda na construção de marca. E é isso, no final das contas, o que qualquer área de marketing, se vai ser conteúdo, performance, o que for, quer que a marca seja mais consistente e bem vista
pelo público final. Então, tem muita relação essas duas áreas. Acho que essa migração foi até um pouco por isso, por essa bagagem que eu tinha em marketing, para dar essa visão de comunicação dentro da área de relacionamento. E faz muito sentido, tá tudo próximo, tá tudo dentro da mesma diretoria. Isso também ajuda bastante. Que legal. Maravilha, muito bom. Eu acho que a gente pode ir pro momento Pode Essa com uma perguntinha pra Mari. Vamos lá. Gente, eu tô ansiosa. O que vai vir? Olha, são meu perguntas. Deus. A gente vai tirar uma só, fica tranquila. Mas a gente acaba, né, divulgando que vocês vêm antes no programa e o pessoal acaba fazendo algumas perguntinhas. Vamos ver qual vai ser a pergunta pra Mari. Olha, interessante. Mari, como você enxerga o propósito do cliente aqui na tenda? Gente, que pergunta linda. E é de gente lá de dentro. Olha, engajei meu time. Acho que a gente falou muito de propósito, mas vou tentar sintetizar o que eu acredito. O propósito do cliente tem que estar muito direcionado ao propósito da companhia. E na tenda a gente tem esse propósito muito forte, que é dar moradia digna para quem não tem isso, que não tem essa condição. Então, pela ótica de cliente, o que a gente tem que oferecer é essa moradia digna, é cumprir o combinado, é fazer bem feito, porque só da gente fazer isso, a gente está oferecendo uma experiência surreal. Porque o que a gente oferece, que é o imóvel, o lar, por si só, esse é o momento uau do cliente. Então, o que a gente tem que fazer é construir bem feito, atender bem, entregar um imóvel em ótimas condições, oferecer um serviço de qualidade desde o momento que ele compra até o momento da entrega e da assistência técnica. Então, eu enxergo muito isso, que esse propósito ele tem que estar muito elencado com a estratégia de negócio da empresa e que, se a gente fizer o básico bem feito, a gente já consegue evoluir nessa satisfação. A gente escuta muitas pessoas falando de CX, de encantamento. Eu entendo isso como níveis de maturidade. Não adianta uma empresa pensar em encantamento se ela ainda está na base da pirâmide. Da mesma forma que a gente tem a pirâmide de Maslow, nós temos a pirâmide de centralidade no cliente. E nessa pirâmide, primeiro, você resolve o problema do cliente. Sim. Depois, você tenta reduzir as fricções ao longo da jornada. E só depois você pensa no encantamento. Então, esse propósito ele tem que estar nisso. Resolveu o problema do cliente? Não resolveu ainda? Então, vamos focar aqui para depois a gente pensar nos próximos passos. Que legal. Olha, Mari, eu adorei a entrevista. Você também gostou? Lógico. Olha, foi um prazer em recebê-la aqui no nosso programa. Venha mais vezes para contar mais novidades, cases. Porque Muito provavelmente obrigada. a tenda vai ter muitas novidades. Eu acho que é sempre bom você compartilhar. Realmente pode vir aqui no nosso programa para poder compartilhar. Vai ser sempre muito bem-vinda. E a gente quer agradecer a sua presença aqui e por todo esse conteúdo tão rico. E confesso, a tenda pode ser maravilhosa, mas a parte que mais me chamou a atenção foi esse apoio que vocês têm com as mulheres, com as gestantes, com as futuras mamães. Parabéns, tenda, porque, olha, realmente é muito difícil e que todo mundo comece a replicar isso por aí, porque tem muitas mulheres no mercado e a gente vê muito pouco isso, não é verdade? Sim, exatamente. E você quer deixar uma dica, algum recado, uma mensagem para quem está nos assistindo, para quem está ingressando na área de CX, para quem está ingressando na área de marketing? É com você. A câmera é toda sua. Primeiro, meninas, eu quero agradecer pelo convite e parabenizar pelo projeto. O que vocês estão fazendo é sensacional. Fico super feliz de poder participar, então muito obrigada. Obrigada, Mari. E, pessoal, se eu puder dar uma dica e um recado, não desistam do sonho de vocês, mas não na parte filosófica. Acreditem que se vocês fizerem o que vocês tiverem ali como direcionamento, as coisas vão acontecer. Eu venho de uma realidade que eu esperava muito pouco do meu futuro profissional, porque eu me vi ali numa situação muito precária financeiramente. Não pude estudar numa faculdade boa, como eu mencionei no início, mas eu acreditei muito que eu poderia me destacar e que eu poderia ter esse crescimento profissional. Hoje em dia eu consigo ter no meu currículo ótimos MBAs em escolas renomadas porque eu não desisti do meu sonho e porque eu corri muito atrás. Comecei a trabalhar cedo, eu não tinha preguiça,
eu estava muito focada no meu trabalho e no meu futuro. Então, se eu puder dar essa dica para vocês, independente se é da área de marketing, se é homem, se é mulher, foquem, aproveitem enquanto vocês são jovens, enquanto vocês têm saúde, porque não existe não existe isso não é possível. Isso é muito mais da nossa cabeça do que uma barreira externa. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Gente, não tem como não gostar. A gente gostou, vocês gostaram também, né? Não tem como não gostar. E claro, né, pra gente finalizar aqui depois dessa super dica, eu não posso deixar de falar da Interlight, que é um dos nossos patrocinadores também, que acabam desenvolvendo essas luminárias maravilhosas, sem fio, né? Então ela tem intensidade de luz, né, que você pode deixar mais forte, mais fraca, tanto com a luz mais aconchegante amarela, com a luz mais forte. Enfim, vocês entrem lá no site que vão ter outros modelos também maravilhosos. Essa aqui é a Dona, que eu adoro particularmente, parece um cogumelo. É muito linda. E lá vão ter outros modelos para vocês adquirirem com o quê? Com o descontinho do Pod Essa, viu? Maravilha! E também agradecer ao nosso patrocinador da Semente Garden, que faz projetos de paisagismo e ambiental, projetos especiais com profissionais altamente qualificados e que estão aí ansiosos para receber os projetos de vocês. Contem com eles também. E nossos apoiadores aqui da Libre Audiovisual, que são esses meninos que estão aqui atrás, que vão editar aqui os nossos microfones batidos com muita excelência, porque eles são incríveis. E também a gente quer agradecer o apoio deles também, viu? E vocês ficaram aí até o final, assistiram todo o conteúdo, deixe o likezinho de vocês, compartilha, ó, o pessoal da tenda, já que você tem 70 pessoas no marketing, eu quero ver esses 70 likes aí do departamento. Por favor, hein? Aquele like. Favor. Por favor, e compartilhem também. Um beijo. Pessoal, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.